Boa noite, pessoal. Conforme combinado, hoje nós vamos ler a última parte do Evangelho de Lucas, como nós combinamos, que seria justamente a introdução do livro de Atos dos Apóstolos. Então é o capítulo 24 de Lucas. Vamos ler a partir do versículos número 44 até o final. Diz assim a palavra de Deus. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que, em seu nome, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, conforme já falando, é o mais completo. Nós lemos o início, a introdução, onde Lucas explica por que ele fez e como ele fez para escrever o livro dele, e aqui ele está encerrando o Evangelho com a despedida de Jesus. Algumas coisas interessantes dessa perícope que nós lemos aqui agora. A perícope é o nome desse pedacinho, que vai desde de um subtítulo, que alguns chamam de negrito, até o próximo negrito. Nós lemos aqui duas perícopes que lemos até o final. A primeira delas é o seguinte: um morto ressuscitar. Alguém fez uma comparação que um morto ressuscitar é a mesma coisa que uma pessoa fazendo um bolo, bota o trigo, bota ovos. Eu não sei fazer ovo, mas é mais ou menos, eu não sei fazer bolo, mas é mais ou menos isso. Bota o trigo, bota o ovo, bota a manteiga, fermento, aí bate, aí faz uma massa, e essa massa se bota no forno. Então alguém disse que um morto ressuscitar é a mesma coisa que fazer essa massa, botar ovo, trigo, fermento, manteiga, leite, bater, fazer aquela massa, e depois que aquela massa estiver pronto, separar tudo de volta como era antes. Separar o ovo vai voltar a ser ovo, o leite vai voltar a ser leite, o trigo vai voltar a ser trigo, ou seja, é impossível. Então, os próprios discípulos que viram Jesus ser condenado, ser torturado, ser crucificado, ser pregado na cruz, eles viram Jesus ser tirado da cruz já morto, viram Jesus ser enterrado, ser sepultado, não foi enterrado, foi sepultado, e de repente Jesus aparece vivo no meio deles. Não podemos condená-los, que esse assombro que deu naqueles homens, apesar deles terem convivido com Jesus, é natural. Nós somos humanos, nós nos assustamos diante de fatos sobrenaturais. Diz o texto que Jesus então mostra as mãos perfuradas pelos cravos, e Jesus fala uma coisa muito interessante. Aqueles homens, eles eram todos judeus,
todos eles conhecedores do Antigo Testamento. Eles eram profundos conhecedores do Antigo Testamento, mesmo os analfabetos. Tá? Então o que Jesus fala? Jesus fala que Moisés falava dele, está escrito aqui na sua Bíblia, que Moisés falou dele, que os profetas falaram dele, de Jesus, os salmistas falaram de Jesus. Então Jesus está dizendo o seguinte: o que os profetas, o que os salmistas, né, o que Moisés falou que iria acontecer comigo, tinha que acontecer. O Cristo tinha que morrer, mas o Cristo iria morrer, porém, no terceiro dia, ele iria ressuscitar. Ressuscitou no terceiro dia e guardou o sábado. O sábado é sagrado para o judeu. Então Jesus guardou o sábado, ressuscitou no domingo. Depois que ele ressuscitou, ele se juntou novamente com seus discípulos, ficou com seus discípulos durante 40 dias, e aqui então ele está se despedindo. Mas antes dele se despedir dos seus discípulos, ele faz uma promessa. Ele pede para que eles fiquem na cidade, que seria dado a eles revestimento espiritual, ou seja, o Espírito Santo viria, como poderíamos capacitá-los para que fossem testemunhas do ministério de Jesus, que é uma coisa que a mente humana não consegue compreender. Como pode um Deus amar pecadores? E mais do que isso, esse amor desse Deus por pecadores, a Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira, e essa tal maneira significa Deus amou a gente de uma forma tão grandiosa que a nossa mente não consegue entender. E esse amor tão grande que a Bíblia fala de Deus por nós, é capaz de pegar o próprio filho, um filho sem pecado, um filho puro, e entregar nas mãos de pecadores. Deus nos entrega o filho dele, um bebezinho inocente, entrega nas nossas mãos para nós tomarmos conta, para que nós tomemos contas desse bebezinho. E o que a gente faz? A gente manda um exército fortemente armado atrás desse menininho para matá-lo. E não conseguimos. Quando esse menino se tornou um homem, aí mandamos de novo um exército fortemente armado para matar esse menino. Dessa vez nós conseguimos. Mas o texto diz que a morte não foi capaz de retê-lo. No terceiro dia ele ressuscita, ele vence a morte, porque o salário do pecado é a morte. Nós, sendo pecadores, o que nos cabe é a morte, porque o salário do pecado é a morte, e todos pecaram. Então Jesus nos assume o lugar de condenados à morte pelo pecado. Jesus morre em nosso lugar, mas em nosso lugar também ele ressuscita, ele vence a morte, ele nos dá a vida eterna. Ele está prometendo aqui para os discípulos, você olha para a sua Bíblia, que eles seriam revestidos de poder, ou seja, o Espírito Santo viria sobre nós, sobre a igreja, e seríamos testemunhas, ou seja, nós anunciaríamos esse amor a todas as nações, porque enquanto era o Velho Testamento, o entendimento era que Deus, ou seja, Jeová, né, era Deus somente dos judeus, não era Deus dos gentios. Mas lá em Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão, fala que Abraão vai ser pai de uma grande nação, ou seja, vai atingir também os gentios. No Antigo Testamento, alguns gentios aparecem. Aquela prostituta lá de Jericó, Raabe, era uma gentia, né? Mas ela é alcançada pela misericórdia de Deus. A rainha egípcia é também alcançada pela misericórdia de Deus, ainda no Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento, Deus só é Deus, na compreensão dos judeus, somente dos judeus, não dos gentios. A partir do livro de Atos, a coisa começa a se abrir. Jesus ainda tem encontro com aquela mulher, a mulher samaritana, né? Que era considerada gente de segundo nível,
né? Apesar de ser judia, mas era considerada gente de segundo nível, porque ela fazia parte de um grupo que rompeu com as tradições judaicas. Então, ali Jesus já está abrindo. Jesus bebe água na vasilha da mulher samaritana. Um judeu que se preza nem sequer se aproxima de um samaritano, que dirá usar uma vasilha de um samaritano. Mas a partir do livro de Atos, o evangelho vai começar a abrir para outras nações, mas isso é coisa lá para frente, quando a gente começar a entrar no livro de Atos. A gente já vai falar no livro de Atos, no 2º capítulo, sobre uma coisa muito interessante que pouca gente conhece, é o chamado dom de línguas. Se você quiser, eu até recomendo, já vai lendo o 1º e o 2º capítulo do livro de Atos, tá? Vai lendo com a canetinha, anota num bloquinho aquilo que você concorda, aquilo que você não concorda, aquilo que você não entendeu, tá? Hoje alguém mandou uma mensagem para mim dizendo que, olha, eu acredito que Teófilo é todo aquele que é amigo de Deus. Eu falei, eu concordo, também acho que é a igreja. Também acho que Teófilo é todo amigo de Deus. No caso, a igreja. E ontem eu falei, mas se você acha que Teófilo é uma pessoa, não tem problema. Isso não vai atrapalhar em nada, não vai te levar nem para o céu nem para o inferno. Mas a partir do livro de Atos, o evangelho vai ser aberto também para os gentios. Então já fica como dever de casa os capítulos 1 e 2 de Atos dos Apóstolos. Leia, anote, sublinhe. Não é pecado você pegar uma canetinha, aquele Lumicolor, na minha terra chama de Lumicolor, aquela canetinha que você passa e fica colorida, né? Eu uso isso na minha Bíblia, né, para marcar alguns textos. Então isso não é pecado, é até bom. Pega a canetinha, marca, anota no caderninho, tá? Para quando a gente lê, você já saber daquilo que a gente vai falar. Então amanhã a gente vai ler a primeira parte do 1º capítulo de Atos dos Apóstolos. Eu vou falar aqui, capítulo 1 de Atos. Vamos ler até o verso de número 5, de 1 a 5. Tá bom, pessoal? Atos, capítulo 1, de 1 até 5. Por hoje é só, amanhã a gente continua. Anota, meu celular tá à disposição, o meu WhatsApp, perguntas, tá? Alguma observação que queira fazer, né? Manda uma mensagem, conforme o nosso irmão mandou essa mensagem dizendo, não, eu creio que Teófilo é todo aquele que é amigo de Deus. Eu falei, eu concordo, amém. Vamos ler então, a partir de amanhã já entraremos no livro de Atos. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe, leiam a Bíblia, não se acanhem, pode ligar, perguntar, tirar dúvida, tá? Não fique com dúvida, por favor, tá? Não fique com dúvida. Eu estou aqui justamente para esclarecer isso aí. Eu escolhi o livro de Atos porque é o livro que fala sobre a igreja, a fundação da igreja, ensina o que é a igreja, ensina o que é pregar, né? Conforme os primeiros apóstolos, né? Os primeiros discípulos pregavam, conforme Jesus pregava. Aí você compara como os discípulos, como Jesus pregava, como Paulo pregava, e compara com pregações que a gente vê aí no rádio, na televisão, em alguns lugares ali, vê se está em conformidade ou não está. Existiu uma igreja chamada Igreja de Bereia, que eles foram elogiados porque quando eles viam uma pregação, eles olhavam para o texto e comparavam para saber se aquilo que estava sendo dito lá na frente estava em conformidade com o texto. Tá bom? Seja assim também, compare o que está sendo falado na pregação com o texto. Uma boa noite para vocês, até amanhã. Muito obrigado pela presença, conto com a participação de todos. Fiquem com Deus.